Seja bem-vindo ao Podcast. Olá, me chamo Bianca da Silva Reis. Me chamo Aderrani Said. E eu sou Kaeli Jaqueline. Nós somos alunos do primeiro ano de administração do IFAM e hoje vamos falar um pouco sobre o filme Parasita, do diretor Bong Joon-ho. Esse filme ganhou destaque mundial, não só pela história envolvente, mas também pela forma como retrata a desigualdade social. Ao longo do episódio, vamos relacionar as cenas e mensagens do filme com conceitos da sociologia, como a luta de classes, o funcionalismo e a crítica ao capitalismo. Eu vou trazer aqui a visão do sociólogo Karl Marx, que é muito importante para a gente entender o filme Parasita, porque Marx dizia que a sociedade é dividida em classes sociais e que existe uma luta constante entre elas. Essa luta acontece porque uma classe explora a outra. Os ricos se beneficiam do trabalho dos pobres para manter os seus privilégios. E no filme, a gente vê isso em relação às famílias Kim Park. Os Kim, que são os pobres, só conseguem viver se filtrarem no mundo dos ricos, trabalhando para eles, no caso. Eles só estão em uma posição de dependência e isso reflete a ideia marxista de exploração, onde os Parks têm luxo porque sempre existe alguém servindo, limpando e garantindo esse conforto. Ou seja, o bem-estar de uma classe depende do esforço invisível da outra. O outro ponto que Marx destaca é a alienação, quando o trabalhador perde o controle sobre o seu próprio trabalho e só existe para servir. Isso fica evidente nos Kim, que precisam esconder que realmente são para conseguir trabalhar na casa dos Parks. Eles vivem uma vida dupla, sempre fingindo, sempre presos à lógica do sistema capitalista que os obriga a sobreviver dessa forma. Então, quando olhamos para Parasita com o olhar de Marx, fica claro que a desigualdade social não é só um detalhe de trama, mas sim um centro da história. O filme mostra que a luta das classes continua existindo, que muitas das vezes parece impossível quebrar esse ciclo de exploração. E isso é algo que não todas as pessoas conseguem ter em mente, ter em vista, porque realmente se a pessoa não se deparar para olhar para a vivência, para a vida da outra pessoa, a gente só vai fazer vista grossa por cima, não vai conseguir entender o que a pessoa realmente está passando, o que a pessoa realmente está vivendo. E com o filme Parasita a gente consegue destacar e relembrar e repensar sobre atitudes e vivências também iguais, não só no filme, mas obviamente na vida real. Esse filme ele me fez refletir muito sobre como a desigualdade social está presente na nossa vida e como às vezes a gente finge que ela nem existe. Como logo nas primeiras cenas dá para perceber como a família Kim, ela vive em condições precárias e como isso influencia em todas as escolhas que eles fazem. Essa parte do filme, ela me impactou porque mostra que por mais que as pessoas tenham sonhos, façam seus planos e tudo mais, muitas das vezes a sociedade ela coloca barreiras que dificultam essa mudança de vida. E ao assistir, eu percebi que, como eu já falei, por mais que as famílias tentem mudar de vida, muitas vezes o sistema coloca barreiras que impedem essa mudança. Isso me faz pensar profundamente em como as oportunidades elas não são iguais para todos e como o lugar aonde ela nasce determina até onde conseguimos chegar, ou ela pode chegar. Como, por exemplo, uma pessoa que mora no leste da África, um país como a Somália, comparado a um país como a Noruega, um país de primeira classe da Europa. Se formos comparar, os dois não têm a mesma oportunidade, já que na Europa, um país de Noruega, a educação, a saúde são bem melhores do que lá na Somália. Então, eu acredito, na minha concepção, que eles não têm o lugar onde ela nasce determina
até onde ela pode chegar. Claro, uma pessoa da Somália ela pode chegar até um dos patamares mais altos, ela pode se tornar o que ela quiser, mas é muito mais difícil do que uma pessoa que mora num país de primeira classe como a Europa. O mais impactante para mim foi perceber que essa realidade retratada no filme Parasita, ela não é tão diferente da que vivemos aqui no Brasil. Quando o filme foi lançado, muita gente começou a refletir sobre as suas críticas sociais que ele fazia, né? A sua injustiça social, a desigualdade, a diferença entre os ricos e os pobres. E como foi um filme de Oscar, isso fez o mundo inteiro discutir sobre os problemas retratados no filme, entendeu? E aqui eu deixo uma reflexão para os meus ouvintes. Será que a nossa sociedade brasileira ela é tão diferente assim da retratada no filme Parasita? Eu deixo essa reflexão. Sobre o filme Parasita, né, a minha opinião, ele traz claramente, né, um assunto que a gente vê em todo mundo, só que não é totalmente tratado, né, que a gente pode ver isso, que é a desigualdade social. E a primeira vez que eu assisti o filme Parasita, eu achei, assim, na minha perspectiva, assim, eu não achei que fosse me cativar, sabe, do jeito que cativou, entende? Tipo assim, imagina só, você tá sentado pra ver um filme e de repente ele não só te prende pelo drama, né, mas também te cutuca com perguntas sobre a vida real, que foi o que aconteceu comigo. E é isso que o filme Parasita ele faz, né? Ele coloca frente a frente ali, que a gente vê, duas famílias, uma lutando para sobreviver, né? Cheia de criatividade e vontade, assim, que vive numa situação totalmente precária, né? Numa região ali da cidade de Seul, que ela é bem isolada da zona urbana, né? A gente pode ver isso que numa cena onde eles saem lá da casa da família Kim, da família Park, e vão pra casa dele, a gente vê que é um lugar muito longe da cidade. E daí a gente já pode ver essa desigualdade, né, essa separação com as pessoas de classe mais baixa. E quando a gente vê, né, quando o filme ele coloca essas famílias frente a frente, assim, a gente vê, né, que uma família lutando para sobreviver, que ali a situação deles não é muito boa, eles só vivem comendo, assim, é um lugar muito úmido, assim, uma higiene muito precária, né, eles têm uma alimentação muito ruim, então, e no outro lado da cidade nós vemos uma família, né, cercada de luxo, né, sem perceber de onde vem todo esse conforto, né, tipo, eles não dão muito valor àquilo que eles têm. E aí, o filme ele joga isso, né, na nossa cara, uma verdade dura, né, que no capitalismo, a tal da mobilidade social, digamos assim, quase nunca acontece de verdade, né, por mais que a gente tente, sempre vai existir barreiras invisíveis, né, segurando quem está embaixo e protegendo quem está em cima. E o filme Parasita, né, não é à toa que ganhou o Oscar de melhor filme do ano, ele não é apenas entretenimento, ele é um alerta, uma denúncia sobre como esse sistema cria distâncias que parecem impossíveis de atravessar. E no decorrer do filme a gente pode ver várias formas de ver isso, né? Além dessa desigualdade, como a gente o nosso tema aqui principal disso, a gente vê muito a certa, assim, como posso explicar pra vocês, assim, uma certa exclusão, né? Que numa das cenas finais, se eu me recordo bem do filme,
ele, na hora que o antigo empregado da família Park, quando ele retorna do subsolo, né, que é onde houve a cena do massacre, que é muito triste por si, lá ele acaba morrendo, né, no final, sim, e o senhor Kim, né, o chefe da família Kim lá, que é o atual motorista, ele olha pro Sr. Park, ele vê o desprezo nos olhos dele, assim. Ele vê, tipo, assim, um gesto, um olhar de satisfação. Esse povo não serve, é pobreza. E até a Sra. Park, né, quando ela fala que, quando o Sr. Park tem uma cena, que ele diz que o Sr. Kim, ele cheirava a pessoas que andavam de metrô. Aí ela dizia, eu não sei, que eu nunca mais andei de metrô. Isso a gente pode ver essa desvalorização com as pessoas de classe baixa, né? E isso, assim, foi uma coisa que me deixou muito triste. Teve algumas cenas do filme também que eu fiquei muito triste, sinceramente, porque, querendo ou não, isso é um fato real. Não é apenas algo tratado em filmes, como a gente vê, né? Porque, eu gostei muito desse filme, eu admito, eu gostei muito, realmente. Não sei se vocês gostaram, tenho certeza que sim. Porque a maioria dos filmes que a gente vê, assim, esses filmes de Hollywood, da Marvel, né, não são assim. Eles são tudo fictícios, são histórias criadas. Mas Parasita, ele representou totalmente as pessoas hoje em dia, né, o nosso mundo atualmente. E a gente pode ver, ele também traz uma crítica, que é uma coisa que eu percebi e eu achei muito interessante, inclusive falar aqui pra vocês, que esse filme passa em Seul, né, na Coreia. Sim, e a gente vê que Coreia, né, nos mostra que é um país totalmente desenvolvido, tem tecnologia, uma potência econômica, realmente é. Mas por fora, a gente daqui, a gente olha assim, a gente não vê que existem essas pessoas e que elas sofrem esse tipo de desigualdade. Tipo, eu não sabia, antes de assistir o filme, sinceramente, contar pra vocês, eu não sabia que existiam aqueles porões, né, onde eram mini apartamentos em porões na cidade. Porque, assim, a gente vê, né, a gente tem uma certa influência da cultura coreana aqui, a gente vê dorama, aqueles vídeos K-pop, todos bem, né, todos bem vestidos, em casa muito boas, inclusive, em condições muito boas, e diz que, né, tem propagandas até que diz que lá que é uma cidade ótima para se viver, né, tem emprego, muitas oportunidades, só que a gente não vê, eles não mostram essa parte da cidade, né, que é a parte separada para essas pessoas de classe baixa, onde moram em porões, e que recentemente, né, o governo está querendo acabar com isso. Só que essas pessoas, elas só querem viver, elas só estão lutando para sobrevivência, né? A gente vê isso bem específico na família Kim. E a gente pode ver também até onde o ser humano é capaz de ir, né? Com esse sistema do capitalismo, ele é tão, ele é bom para um lado da sociedade, né, mas é ruim, prejudica essas outras pessoas, e a pessoa ali tentando sobreviver, até onde ela vai por isso, né, que foi o que aconteceu com a família Kim, retratada no filme. Eles, né, chegaram a mentir. Foi primeiro com o filho como professor de inglês, né? Depois foi a irmã como professora de arte, a mãe, o pai, até que eles ingressaram na família inteira. Mas tudo isso, aí a gente para e pensa, quem eram os parasitas? Era a família Kim ou a família Park? Né? Porque se a gente for pensar, a família Kim só tava querendo sobreviver, né? Eles só queriam um lugar pra ter uma condição melhor, né, para ter um bem-estar. Eles só queriam sair daquele lugar, né, desfrutar pelo menos um pouquinho daquilo que a família Park, né, desfrutava. E a família Park, por outro lado, não, era cercada de luxúria, mas mesmo sendo uma família assim influente, boa vista, era tanta aparência, né,
que a gente pode ver que aquela família era apenas aparência. A filha tinha um professor, o irmão tinha outro professor, então não tinha essa inclusão, né? Então a gente pode ver que as crianças de lá, desde cedo, assim, são criadas com essa, né, diferença, com essa desigualdade. Diferente de algumas crianças de hoje em dia, de alguns países, inclusive, né? E encerrando o nosso podcast, meus caros colegas, eu queria dizer pra vocês uma coisa que deu pra refletir muito, né? Que o filme em si, ele ensina uma única lição. Uma única não, né? Digamos, mas eu vou apertar pra uma única. Que ele mostra que enquanto houver desigualdade, sempre haverá tensão entre as classes sociais, né? Que enquanto as pessoas não souberem incluir as outras, independente de classe social, de econômica ou política, sempre vai haver essa falta de respeito, essa falta de consideração, né, de inclusão e essa tensão. Sempre vai haver, sempre as pessoas vão olhar com desprezo, com, né, falta de consideração. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Foi isso, a gente tentou apenas retratar para vocês, né, mostrar esse lado além das telas, né? Esse lado do filme que ele nos proporciona, que se a gente for parar para analisar um filme, realmente a gente pode ver que ele não é apenas entretenimento, ele não tá ali apenas para fazer a gente gostar, apenas pra gente esquecer, não é apenas um mero momento, né? Que ele traz sim perguntas sobre a vida, ele dá chega e dá um tapa na cara, digamos assim, né, gente? E isso eu gostei bastante. E eu recomendo muito o filme Parasita, né? E, nossa, eu nunca tinha assistido um filme assim que realmente me tocou e me fez ter outros pensamentos totalmente diferentes da nossa sociedade hoje em dia, né? Com isso, percebemos que Parasita vai muito além de uma simples história de duas famílias. Ele escancara a desigualdade social, mostrando como o capitalismo cria barreiras quase impossíveis de superar entre ricos e pobres. Ao relacionarmos com Marx, Durkheim, entendemos que o filme é, na verdade, um retrato crítico da sociedade em que vivemos. E fica a reflexão: será que a nossa realidade é tão diferente assim da mostrada no filme? Nós somos alunos do primeiro ano de administração e agradecemos por acompanhar este episódio. Até a próxima! Até a próxima! Esse foi o nosso podcast.